Fala pessoal, vamos aí para mais uma empolgante aulinha de matemática e hoje veremos o gráfico da função cosseno de x e algumas de suas propriedades. Então, bora para a aula! Então vamos começar a nossa aulinha de gráfico do cosseno de x, tá? Aqui nós temos o nosso ciclo trigonométrico, né? Que a gente viu na linha passada. A projeção agora do cosseno é no eixo horizontal do ciclo, tá? No seno era o vertical, a projeção, no cosseno é no eixo horizontal. Aqui nós temos a nossa reta OM, né, que é o arco AM, e a projeção, né, do arco AM sobre o eixo horizontal nos dá o valor do cosseno de x, onde x é o ângulo. E o x vai variando aqui na circunferência, né, do ciclo, e a representação dele não no eixo cartesiano é esse aqui. Conforme vai mudando o x, o gráfico vai fazendo esse movimento aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, para cosseno de x, quando x é π sobre 2, está aqui. Nós vimos na linha passada que o cosseno vale 0, né? Mesma coisa para π, quando ele está aqui, o cosseno de π vale menos 1. Tá? Vou colocar aqui um menos 1. Quando vale 0, o cosseno vale 1. Quando vale 3π sobre 2, o cosseno vale menos 1. Ou melhor, o cosseno de vale 0, né? O cosseno de 3π sobre 2, o x está aqui, a projeção dele vale 0. E quando o x vale 2π, o cosseno de x vale 1, tá? Vamos ver então aqui algumas propriedades do cosseno. O gráfico da função cosseno de x é um cossenoide. Cossenoide. Nós vimos que o do seno é um senoide, do cosseno de x é um cossenoide. Domínio. Todos os reais, tá? Não há restrição para x no gráfico do cosseno de x, tá? O cosseno de x, função cosseno de x, tá? Muita atenção nisso. O gráfico da cosseno de x, o domínio dele vai de qualquer número real, tá? O domínio é igual ao conjunto dos números reais. A imagem é igual ao do seno de x, tá? Intervalo menos 1 a 1, intervalo fechado, tá? Aqui, ó, a variação do cosseno de x está dentro do intervalo 1 menos 1, né? A projeção dele sobre o eixo y. Ou se escreve menos 1 menor ou igual a cosseno de x menor ou igual a 1, ou essa representação aqui. E o período da função cosseno de x é igual a 2π. Aqui nós temos do 0 a 2π, né? Essa forma aqui do gráfico. Se o gráfico continuasse para lá, ele teria esse mesmo formato. Ou se continuasse para cá, para menos 2π, também teria o mesmo formato. Portanto, o período da nossa função cosseno de x é igual a 2π. Tá ok? Vamos ver agora mais algumas propriedades. Então, pessoal, como eu fiz lá para seno de x, aqui eu montei uma tabelinha, tá? Com quadrante, A de arco, S de sinal, V de variação e F de função. Então nós vamos observar o comportamento do cosseno de x para cada um dos quadrantes, né? Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, no primeiro quadrante, o arco ele varia de 0 a π sobre 2. Tá? O sinal será positivo, pois ele varia de 1 até 0, né, gente? Aqui o cosseno de x vale 1, tá? É como nós vimos na aula passada. Então, para x igual a 0, o cosseno vale 1. E ele vai até o 0, que é o cosseno de π sobre 2. Então, o sinal para esse primeiro quadrante será positivo, né? Pois só tem valores positivos para cosseno de x. A variação, como eu disse, é de 1 até 0. E a função, nesse caso, será decrescente. Então, vamos olhar o gráfico aqui, ó.
O x variando de 0 a π sobre 2, o gráfico ele dá essa decaída, né? Então aqui a função é decrescente. Para o segundo quadrante, o arco varia de π sobre 2 até π, né? Ele varia até aqui, ó. Ele faz essa variação aqui, né? O sinal será negativo. Olha aqui, ó. Ele vai de 0 até menos 1, tá? Que aqui, como a gente viu, o cosseno de π vale menos 1. Então, de 0 a menos 1, os valores são negativos. Portanto, o sinal é negativo. Variação 0 a menos 1. Função decrescente. Então, vamos olhar o gráfico aqui, ó. Veja que o x valendo com π sobre 2 até π, os valores decrescem, né? O gráfico faz essa curvatura aqui. A função decresce nesse intervalo, né? De π sobre 2 até π. Terceiro quadrante vem de π sobre 2 até, ou melhor, de π até 3π sobre 2, tá? De π até 3π sobre 2. O sinal será, neste caso, ainda negativo, porque o cosseno de x vai variar de menos 1 até 0, né? Então, nesse intervalo, os valores são negativos. Portanto, o sinal no terceiro quadrante é negativo. Variação de menos 1 até 0. E nesse caso, a função será decrescente, né? Veja aqui no gráfico que de menos 1, ou melhor, quando x vale π até 3π sobre 2, o gráfico ele dá aquela subida, né? Ele cresce. Então, neste intervalo de π até 3π sobre 2, a função é crescente. No quarto quadrante, veja aqui, o arco varia de 3π sobre 2 até 2π. Aqui é 2π, tá? O sinal será positivo, pois os valores vão variar de 0 até 1. Então eu já coloco aqui a variação, né? De 0 até 1. Na variação de 0 até 1, os valores são positivos, né? Então o sinal será positivo. E a função é crescente. Veja que o gráfico, né, ele vai crescendo quando ele vai do 3π sobre 2 até 2π, né? É um crescimento do valor da função cosseno de x. Portanto, neste intervalo 3π sobre 2 até 2π, a função é crescente. Antes de terminar essa aula, um aviso. Nós não teremos nessa aula uma lista de exercícios. Vai ficar para a próxima aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito e deixar o seu like e o seu comentário. Então, pessoal, até a próxima aula.